A segunda propriedade coligativa que nós vamos estudar é a ebuliometria. Ela envolve o processo de ebulição. Essa ebulição ocorre quando a pressão de vapor do líquido se torna igual à pressão externa exercida sobre sua superfície. Então imagine a seguinte situação. Você está aquecendo no fogão uma panela contendo água. À medida que você vai aquecendo, moléculas da superfície da água escapam para o estado gasoso. Esse processo se chama evaporação. Só que, num determinado momento, toda a massa líquida começa a passar para o estado gasoso. Isso é ebulição. Então, quando começa a ebulição? Ela começa quando a pressão exercida pelas moléculas dessa substância no estado gasoso fica igual à pressão externa que está sendo exercida sobre a superfície do líquido. Porque essas partículas, para passarem para o estado gasoso, têm que romper a barreira externa, que no caso é a pressão exercida pelo ar atmosférico. Quanto maior a pressão externa exercida sobre esse líquido, maior é a temperatura de ebulição do líquido. Quanto maior a pressão externa, mais calor tem que se fornecer para romper essa barreira exercida pela pressão externa. E aí, maior é a temperatura de ebulição do líquido. Por exemplo, ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é maior, a água tem uma temperatura de ebulição maior do que no alto de uma montanha, onde a quantidade de ar é menor e a pressão atmosférica também é menor. O que acontece quando se dissolve um soluto não volátil a um certo solvente líquido? Por exemplo, o que acontece com a temperatura de ebulição da água quando dissolvemos um soluto não volátil? Por exemplo, sal de cozinha. Sal de cozinha é um soluto que não evapora. Ao dissolver esse soluto não volátil, o que vai acontecer? Partículas desse soluto vão atrapalhar o processo de ebulição. Elas vão dificultar a passagem das partículas do solvente para o estado gasoso. Elas vão diminuir a pressão de vapor desse solvente. Logo, para que esse solvente entre em ebulição, deve ser fornecido mais calor para que a sua pressão de vapor se iguale novamente à pressão externa exercida sobre ele. Portanto, a adição de um soluto não volátil a um solvente líquido aumenta a temperatura de ebulição desse líquido. Bom, aqui no gráfico, no eixo Y, pressão em atmosfera e no eixo X, temperatura em graus Celsius. Essa aqui é uma parte do diagrama de fase da água pura. Qualquer ponto aqui dessa região, a água está no estado líquido e qualquer ponto nessa região, a água está no estado gasoso. Na pressão de uma atmosfera, se eu traçar uma paralela ao eixo X, quando ela encontra aqui essa linha, eu traço uma paralela ao eixo Y e a temperatura correspondente é de 100 graus Celsius. Nesse ponto, a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Portanto, essa é a temperatura de ebulição da água sob pressão de uma atmosfera. No mesmo gráfico, coloquei a curva de uma solução aquosa. É uma solução formada por água e um soluto não volátil. Na pressão de uma atmosfera, a temperatura de ebulição da água nessa solução é maior do que 100 graus Celsius. Lembrando que quem entra em ebulição é a água e não o soluto. Então, a ebuliometria ou ebulioscopia estuda o aumento da temperatura de ebulição da substância líquida, no caso é o solvente, devido à dissolução de um soluto não volátil. Então, toda vez que eu dissolvo um soluto não volátil em um solvente líquido, a temperatura de ebulição desse solvente aumenta. Quanto maior a quantidade de soluto não volátil adicionado ao solvente, maior fica a temperatura de ebulição desse solvente. Quando se estuda o tema substâncias e misturas, são vistos os gráficos de aquecimento das substâncias e das misturas. No caso de uma substância, a temperatura permanece constante durante todo o processo de ebulição. Isso não ocorre com as misturas comuns, exceto as misturas azeotrópicas, em que a temperatura permanece constante durante a ebulição. Mas no caso de uma mistura comum, durante a ebulição dessa mistura, a temperatura não permanece constante, ela vai aumentando. Por quê? À medida que a ebulição ocorre, o volume do líquido diminui e a concentração de soluto não volátil aumenta. Por isso, a temperatura vai aumentando também. Outra propriedade coligativa é a criometria.
A criometria envolve o estudo da temperatura de solidificação ou congelamento de uma substância líquida, no caso solvente, presente numa solução contendo soluto não volátil. Então vamos lá. A dissolução de soluto não volátil a um certo solvente líquido faz com que a temperatura de congelamento ou temperatura de solidificação desse solvente diminua. Por que isso acontece? Para uma substância no estado líquido sofrer solidificação, ela deve ser resfriada, deve ser retirado o calor dessa substância, para que suas partículas se aproximem e atinjam uma organização característica do estado sólido. Contudo, se entre essas partículas houver partículas de um soluto não volátil, elas irão atrapalhar a aproximação das partículas do solvente. Logo, vai ser necessário retirar mais calor para que essas partículas do solvente consigam se aproximar e retirar as partículas do soluto que estão atrapalhando essa aproximação. Então, a temperatura de congelamento desse solvente diminui. Vamos interpretar esse gráfico aqui. No eixo Y, valores de pressão em atmosfera, e no eixo X, valores de temperatura em graus Celsius. Essa linha corresponde a outra parte do diagrama de fases da água pura. Então, qualquer ponto nessa região daqui, a água está no estado sólido. E qualquer ponto nessa região aqui, a água está no estado líquido. Qualquer ponto sobre a linha, a água está passando do estado sólido para o estado líquido ou do estado líquido para o estado sólido. Então vamos lá. Na pressão de uma atmosfera, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, traço uma paralela ao eixo X e ao encontrar essa linha daqui, eu traço uma paralela ao eixo Y e a temperatura correspondente é 0 graus Celsius. O que isso significa? Que na pressão de uma atmosfera, a água passa do estado sólido para o estado líquido ou do estado líquido para o estado sólido a 0 graus Celsius. Como estamos estudando temperatura de congelamento, a temperatura então de congelamento ou solidificação da água pura é 0 graus Celsius sob pressão de uma atmosfera. Aqui também eu coloquei a linha correspondente a uma solução aquosa de um soluto não volátil. Na mesma pressão de uma atmosfera, a temperatura de congelamento da água passa a ser menor do que 0 graus Celsius. Ou seja, a dissolução de um soluto não volátil na água faz com que a temperatura de congelamento do solvente diminua. Criometria ou crioscopia estuda a diminuição da temperatura de congelamento de uma substância líquida resultante da dissolução de um soluto não volátil. Quanto maior a quantidade de soluto dissolvido em um líquido, menor é a temperatura de congelamento desse líquido. Vale destacar que em países cuja temperatura ambiente é muito baixa, costuma-se jogar sal nas ruas para derreter o gelo formado, que atrapalha o trânsito e a passagem de pedestres. O sal é um soluto não volátil e, ao ser adicionado ao gelo, diminui a temperatura de congelamento da água. Por isso, o gelo derrete. Essa é a quarta propriedade coligativa, a osmometria. A osmometria estuda o fenômeno da osmose. Vamos ver como é que ocorre esse fenômeno. Então, considere essa figura. Na figura há um recipiente e dentro dele é uma membrana semipermeável. Essa membrana só deixa passar líquido de um lado para o outro. No compartimento da esquerda pode ser colocado um líquido puro ou solução diluída. No compartimento da direita há uma solução mais concentrada. À medida que o tempo vai passando, o líquido passa da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. No início, o líquido passa em maior velocidade para o compartimento da direita. Chega um momento em que as velocidades de ida e volta se igualam, e aí isso aqui atinge o equilíbrio. Repare que no equilíbrio o volume da solução da direita está maior do que o volume do líquido que está no compartimento da esquerda. Portanto, a gente conclui que na osmose o líquido puro passa com maior velocidade da solução mais diluída ou do líquido puro para a solução mais concentrada. Num fenômeno osmótico, o líquido puro passa pela membrana semipermeável de um lado para o outro porque ele está sendo pressionado. Essa pressão que empurra o líquido para o outro lado é denominada pressão osmótica.
Quanto maior o número de partículas de soluto não volátil dissolvidas na solução mais concentrada, maior é o valor dessa pressão osmótica. Então, osmometria ou osmoscopia estuda o aumento da pressão osmótica provocado pela dissolução de um soluto não volátil num líquido. Umas definições importantes. Soluções isotônicas são soluções que possuem a mesma concentração de partículas dissolvidas, logo possuem a mesma pressão osmótica. Solução hipertônica é aquela solução mais concentrada que a outra. E solução hipotônica é a solução menos concentrada que a outra. Uma observação. A gente sabe que o líquido puro passa pela membrana semipermeável do lado onde há uma solução mais diluída ou um líquido puro para o lado onde há uma solução mais concentrada. Isso ocorre porque o líquido está sendo empurrado pela pressão osmótica. Se for aplicada do lado da solução mais concentrada uma pressão maior do que a pressão osmótica, provoca-se o fenômeno inverso, ou seja, a osmose reversa. O líquido passa com maior velocidade da solução mais concentrada para o líquido puro ou para a solução mais diluída. Esse processo pode ser utilizado para se obter água pura a partir da água do mar. Em um lado do compartimento se coloca água pura e do outro lado água do mar. Pela osmose reversa, a água vai se direcionar da água do mar, que é a solução mais concentrada, para a água pura, aumentando o volume de água pura. Para finalizar, eu coloquei aqui um macete para a gente gravar o que ocorre com o solvente líquido quando nele é dissolvido um soluto não volátil. Para você, PV, pressão de vapor. O O representa a pressão osmótica. O C, a temperatura de congelamento. E o E, a temperatura de ebulição. Então, quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente líquido, a pressão de vapor desse solvente diminui. A pressão osmótica aumenta, a temperatura de congelamento diminui e a temperatura de ebulição desse solvente aumenta. Gostaram desse macete? Pessoal, então muito obrigado pela atenção. Estou indo. Tchau, tchau. Fui!